Eu vou novar meu guarda-roupa. Falou, galera! Professora Tabita aqui. Aqui é no estalo. Aqui é assim. Ó, vem cá comigo. Vamos começar mais uma aula do ensino fundamental. Galerinha do 6º ano. Opa! É aquela galera que é a mais da mais, né? Os melhores. Só os melhores. Vamos lá pra gente ver o nosso conteúdo dessa aula. Presta bem atenção que nós estamos falando desde a aula passada sobre os níveis de organização, não é isso? Aí a gente viu átomos, células, tecidos, órgãos, sistemas, ou seja, aquilo que compõe o organismo, seja animal ou vegetal, não é isso? Mas agora a gente vai falar desse organismo interagindo com outros elementos. Sim, que elementos, prof? Os elementos chamados elementos abióticos, aquilo que está inserido no ambiente. Vamos lá então? Joga lá no quadro. Níveis de organização ecológica. Exatamente. Então nós vamos falar sobre ecossistemas, nós vamos falar sobre comunidades, quão importantes são esses elementos, tá? Dentro dos ecossistemas, que são as comunidades. E aí nós vamos falar também de alguns biomas, dos principais biomas que nós temos no nosso querido Brasil. Vambora, galera? Então, olha só. Nós estamos aqui pontuando um dos componentes existentes na natureza que são de fundamental importância. De que você está falando, professora? Do ecossistema, tá? Espera só um minuto. Vamos lá. Canetinha, vem cá. É isso. Ecossistema, perfeito? Esse ecossistema é o quê, prof? É o conjunto formado por seres vivos e elementos não vivos presentes no ambiente. Ah, tá, professor. Então, eu vou contar quando eu encontro um local onde eu tenho a presença de seres vivos, sejam eles anfíbios, peixes, aves, micro-organismos. E eu também encontro nesse ambiente elementos não vivos. Mas, professora, que tipo de elementos não vivos a senhora está falando? A luz solar, que ela é importantíssima para cada tipo de ecossistema. Água, ar e solo. Água, nenhum organismo vivo vai conseguir sobreviver em qualquer superfície da Terra sem água. Água existe dentro do nosso corpo, dentro das nossas células e também no ar atmosférico, em todos os corpos vivos, tá certo? E aonde mais a gente vai encontrar, o que mais a gente vai encontrar? O ar, onde a gente vai encontrar várias estruturas, né? Tanto poluentes, como também elementos que vão estar aí participando dessa composição. E o solo, né, queridos? O solo que, apesar de ser uma estrutura física, nós vamos encontrar neles micro-organismos que vão permitir a ciclagem, por exemplo, de nutrientes, ciclagem de matéria. Matéria essa que precisa estar sempre sendo mantida dentro dos organismos, dentro dos ecossistemas, para os fatores que a gente chama de bióticos, tá? E esses abióticos. Perfeito, galera? Muito bem. Então, esse ecossistema pode ser terrestre, pode ser aquático ou pode ser um ecossistema de transição. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá. Então, aqui no ambiente aquático, a gente colocou essa imagem bem bonita, bem colorida, o fundo dos oceanos, né, gente? É algo fantástico, né? Então, a gente vai encontrar rochas, vamos encontrar corais,
vamos encontrar organismos que a gente chama dos quinidários, né, as anêmonas do mar. Nós vamos encontrar peixes. Nós vamos encontrar essa maravilha aqui, ó, essa tartaruga maravilhosa. Então, galera, quando a gente fala de ecossistema, de todos esses elementos presentes, ou seja, tanto bióticos quanto abióticos, para que esses organismos todos estejam aqui vivendo em harmonia, eu preciso de quê? Que esses elementos estejam em equilíbrio, que todos tenham espaço, alimento, consigam se reproduzir, ou seja, esse ambiente está propício, disponibilizando todos os recursos necessários para cada um desses representantes, tanto da flora quanto da fauna. Aqui a gente tem um ambiente terrestre. Nesse ambiente terrestre a gente consegue observar o quê? Uma população de zebrinhas. Lá atrás tem um grupinho, aqui, essa aqui tá fazendo, né, dando um aconchego aqui, dando uma coçadinha, mordendo, alguma coisa do tipo, né? E a outra ali, ó, tá se alimentando. Então a gente consegue ver nitidamente nessa imagem, no ambiente terrestre, essas características que vão fazer parte do elementos bióticos, seres vivos, em interação com o meio físico. Por quê, professora? Como assim? Essa grama que a zebrinha está se alimentando, ela está fixa no solo. O solo é o meio abiótico, físico. E aí nesse solo tem retenção de água, tem essa manutenção, essa estabilidade, e os vegetais vão conseguir se desenvolver. Consequentemente, esse animal, esse ser vivo, né, a planta, vai crescer e vai servir de alimento para outros organismos. Mas aqui nessa imagem, tá claro ou tá de noite? Claro, tá de dia, porque tem energia solar. Essa energia solar que vai ser utilizada pelos seres autotróficos aqui, os vegetais, né? E que vão servir de alimento para quem? Para esses organismos herbívoros que estão se alimentando ali, tá bom? Aí a gente tem também um ambiente de transição, que são os manguezais. Essa região riquíssima de potencial maravilhoso, ela recebe a água do mar, se mistura com a parte da água doce e aí cria um ambiente característico com qualidades físicas químicas desse solo, onde organismos vivos como caranguejos, anfíbios, algumas serpentes, alguns insetos, tá? Vão conseguir se manter nesse ambiente. São todos os organismos vivos que conseguem estar aí nos manguezais? Não, não são todos, tá? Não são todos os organismos que vão estar presentes ali, não, ok? Então, para cada tipo de ser vivo, você tem um processo adaptativo evolutivo que fez com que ele estivesse naquele ambiente. Por isso que a gente vai falar no final da aula sobre os biomas. Cada caracterização, fauna e flora, fatores físico-químicos nesses ambientes é que vão evolutivamente manter, controlar aquela população, as comunidades que vão estar inseridas naquele ecossistema, que vão compor os biomas. Gente, é tudo interligado, é tudo conectado. Nós não conseguimos fazer nada só e não conseguimos estar só. Isso que é impressionante na natureza, não é? Mas vamos seguindo? Olha outro exemplo ali no quadro. Então aqui a gente tem uma orquídea, né? E aqui dentro a gente consegue ver o que, professora? Água. A planta é um ser biótico, perfeito? Aí você tem, ela se desenvolvendo aqui, ó, uma florzinha. Você tem água. A água é um elemento abiótico, não vivo, mas que mantém a vida. Por quê? Insetos vão pousar aqui, vão colocar os seus ovos, esses insetos vão se desenvolver. Essas larvinhas desses insetos vão servir de alimento para quem? Para anfíbios. E esses anfíbios aqui, presentes, vão também servir para quem? Alimento para serpentes. E aí você tem essas cadeias alimentares existentes em cada ambiente. Então é um dependendo do outro, um fornecendo um tipo de recurso para o outro. E todos os seres vivos dependendo desses recursos, da manutenção desses recursos não vivos nesses ecossistemas. Perfeito? Olha lá.
Nesses ambientes, os organismos interagem uns com os outros e com o ambiente, como a gente acabou de descrever. E aqui nessa imagem, como se for, parece um bosque, né? Lindo e maravilhoso. Você vai caminhando por dentro da floresta e você vê o quê? Você vê não, na verdade você sente uma diminuição da temperatura, uma temperatura agradável, parece que o ar, a gente respira melhor, a qualidade do ar é muito melhor num ambiente florestado, porque elas retêm umidade, elas purificam esse ar, não é isso? E aqui você tem ó, um lago, então quando a gente fala de temperatura, a gente está falando de fator abiótico. Quando a gente fala aqui da água, também onde estão inseridos esses patinhos, também abiótico. Mas a vida aqui dentro, microscópica, a gente não vê na água. E esses patinhos maravilhosos com a sua família, olha que lindo, né? Eles estão desfilando nesse ambiente abiótico e estão interagindo, porque eles vão se alimentar de alguns peixinhos, de alguns crustáceos, vão ser alimento também para outros animais. Infelizmente, é a cadeia alimentar, tá? Então, todas essas interações estão presentes dentro dos ecossistemas. Aí aqui a gente identificando a população dessas aves, desses patos, e frisando que eles estão no habitat deles. Qual é o habitat deles? Esse lago, dentro desse bosque. Então, um habitat pode estar inserido num determinado tipo de ecossistema, que no caso é o bosque, que tem o lago, que é um habitat. E também existem micro-habitats como esse aqui. Tá bom? Vamos lá, então, continuando. Olha lá. Aí, cada ecossistema desse vai ter populações distintas. E aqui a gente vai comparar uma situação das ararinhas azuis. Olha que linda, maravilhosa. Gente, o olhar de uma ave dessas eu acho fantástico. Tanto o olho da arara quanto o olho do tucano. Olha que lindo. Maravilhoso, né? Essas aves se alimentam de frutos, né? Olha o biquinho dele apropriado, adaptado. Olha as garras dele. Apropriadas e adaptadas para estar nessa posição de empoleiramento. Olha esse galho aqui, ó. Tá quase caindo e ele está ali, a ave está tranquila, né? Então, existem as interações dessas comunidades, aliás, de populações, por exemplo, de ararinhas azuis. E aqui a gente tem uma outra população, que é a arara canindé, tá bom? Então, essas araras azuis se alimentam de um determinado fruto, e eles interagem também com outras aves, no caso da arara canindé. Então, são duas populações que vão formar comunidades. A gente não está vendo insetos nessa árvore aqui, mas com certeza tem. Então, é outra comunidade de insetos, que estão todos interagindo ali. E a gente tem os vegetais, que também são seres vivos, né? São duas espécies de vegetais aqui participando dessa interação com esses fatores bióticos. E essas aves também têm uma árvore escolhida, né, selecionada para colocar os seus ovinhos. Só que esses ovos servem de alimento para os tucanos, outras aves. Então eles vão lá, ficam só de olho, né? E por isso eles têm que esconder bem, eles acham esses locais assim, ó, que tem uma característica de profundidade, pequeno, estreito esse espaço aqui, para que outras aves, outros animais predadores tenham dificuldade de predar os seus ovinhos, mas os tucanos às vezes conseguem, tá? Então, você está vendo aqui várias interações, tanto de fauna quanto de flora e os elementos físicos também, né? E químicos, a chuva, em tudo. Então, olha só, as araras, além de manterem interações com os indivíduos de outra espécie, também o fazem com o ambiente não vivo, né? Por meio das trocas gasosas, na respiração, todos aqueles animais que estavam ali, tanto a arara canindé quanto a ararinha azul, os vegetais propriamente dito também vão respirar, tá? Consumo de água, eles precisam beber água, quando eles se alimentam de alguns frutos, eles vão obter uma quantidade de água, mas às vezes eles vão, né, até o corpo hídrico mesmo. As plantas também vão absorvendo essa água, elas precisam para fazer todo o seu circuito e realizar processo fotossintético. A adequação da temperatura, algumas aves são muito sensíveis, né, a esses aumentos de temperatura, tanto que a gente tem perdido muitas devido ao aquecimento global. E essa umidade do local, que é a manutenção dessa vegetação que vai reter essa umidade no ambiente. Os ambientes permitem tais interações devido ao fato de que cada espécie possui o seu nicho ecológico. E o que é isso, professora? Vamos imaginar que você, né? Você vive num bairro
Nesse bairro você tem a sua casinha, ou seja, o seu habitat. Você tem interação com seus familiares dentro dessa casa, ok? Você tem também relação social com os coleguinhas da rua, aí você tem a escola próximo dessa casa. Então, as atividades que você faz ao longo de todo o dia correspondem ao seu nicho ecológico. As aves também. Algumas são noturnas, outras são diurnas, algumas são herbívoras, outras são carnívoras. Alguns têm um período reprodutivo num determinado período do mês, determinada estação do ano. Tudo isso corresponde ao nicho ecológico desses organismos, perfeito? Vamos agora para os biomas. Sim, agora olha aqui para mim. Professor, eu compreendi que os ecossistemas têm animais e têm elementos não vivos, os elementos abióticos. Perfeito. Vi que tem essas interações que precisam existir para que tudo esteja em equilíbrio. Ok. Aí a senhora vem com bioma. Pois é, os biomas vão ser conjuntos de ecossistemas. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá? Se você entendeu o que é ecossistema, entendeu essas interações, agora a gente vai ampliar um pouquinho essa visão. Joga lá no quadro. Olha lá. São o nível de organização ecológica mais amplo, onde a junção de vários ecossistemas interligados, integrados, agrupados. Esses apresentam semelhanças com aspectos. Que tipo de aspectos, prof? Biodiversidade, vegetação, relevo e clima. Esses são os principais elementos, tá? Que vão caracterizar um determinado bioma. A vegetação ela tem que ter semelhança, o clima para estabelecimento dessa vegetação, o tipo de solo que vai estar sendo tem relação aí com o relevo e a possibilidade dessa biodiversidade das vidas estarem sendo inseridas nesses locais. E aqui a gente tem algumas representações, algumas imagens mostrando, né? Talvez você não conheça todos esses biomas, talvez você não tenha tido a oportunidade. Nós estamos aqui no paraíso, no maior bioma do mundo, de maior biodiversidade do mundo. Acredita-se, né, segundo os relatos científicos, que metade de toda a biodiversidade do planeta esteja inserida aqui, a Amazônia, galera. Pensa na riqueza que nós estamos, né? Aqui a gente tem a maior bacia hidrográfica. Olha que maravilha. Então, todos os recursos primordiais para a manutenção da vida estão inseridos na Amazônia. E aí a gente precisa ter esse olhar realmente de atenção, de carinho pelo local onde nós estamos. A gente, obviamente, também não pode deixar passar batido dos outros ecossistemas, como o Pantanal, planícies e planícies alagadas por muito tempo durante o ano, que faz com que haja uma ciclagem de nutrientes totalmente diferente, uma sobrevivência, uma resistência de organismos vivos, vegetais, fauna, desses ecossistemas. Caatinga, o que é característica da Caatinga? É um clima mais seco, com essa vegetação retorcida, né, que plantas adaptadas para concentrar água, acumular água. Aí a gente tem as regiões mais frias, nos pampas. Não conheço esse bioma, mas é maravilhoso. E essas espécies de seres vivos, tanto animais quanto vegetais, estão adaptadas a esse clima, a essa vegetação. E a biodiversidade existente nesse local é propícia para todas essas interações, né? Então eles têm que adaptar àqueles períodos de geada, aquele frio que cobre toda a folha da planta, que aí impossibilita um pouco, dificulta naquele momento o processo fotossintético. Então tudo isso é pensado e organizado e está ali embutido nessas interações dentro desses ecossistemas, quase não saio. E aí a gente tem a área de cerrado, que é uma área de transição maravilhosa, que também deve ser muito preservada, que tem espécies endêmicas. A nossa Mata Atlântica também, que hoje a gente está visto que foi muito desmatada, está sendo bem castigada essa região. Tem espécies assim importantíssimas para o equilíbrio desse bioma e a gente não pode deixar que essas interferências antrópicas, essas interferências humanas atinjam mais e mais essas populações de animais. São os seres vivos, né, galera? São organismos vivos, precisam, muitos deles, eles não conseguem falar, então eles precisam da nossa ajuda. A gente precisa ter um olhar de consciência em tudo aquilo que nós fazemos. E
E aqui a gente vai trazendo um mapinha para vocês mostrando a localização de todos esses biomas. E aqui a gente consegue perceber que o Pantanal é um trechinho muito pequeno, né? É o menor bioma. Aí o maior nós temos aqui a nossa Amazônia, linda e maravilhosa. Nós temos a Caatinga e o Cerrado é o segundo maior bioma que nós temos. E os Pampas também, bem restrito aqui na região sul do país. E a nossa Mata Atlântica, que está com fragmentos, né? Fragmentos, é importante a gente falar disso. Galera, então, olha aqui para mim. Essa foi a nossa aula. Falamos sobre ecossistemas, sobre os biomas e sobre todas essas interações. Precisamos interagir, mas precisamos agir conscientemente. Falou? Até a próxima!